Olá, eu me chamo Ana Paula e eu achei muito interessante a oportunidade de gravar esse depoimento, porque ao longo dos últimos meses eu vivi uma experiência muito interessante e muito diferente na minha vida, diferente de tudo que eu já tinha vivido até então. Tem uma frase do livro Alice no País das Maravilhas, que num determinado momento o gato se dirige a Alice e diz o seguinte: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E essa frase é uma frase que sempre mexeu muito comigo, porque ao longo da minha história, ao longo dos meus 40 anos de vida, eu sempre gostei e me orgulhei muito de pensar que eu construía a imagem de uma mulher forte, uma mulher independente, alguém que tinha nas suas mãos as rédeas do seu destino. E ao longo da vida é muito comum a gente perceber, eu acho que a maturidade traz um pouco disso, que nem sempre essas rédeas estão nas nossas mãos, e que muitas vezes a vida vai passando, as oportunidades vão passando, e nem sempre a gente sabe o que fazer nessas situações. E foi muito interessante porque eu já fiz terapia convencional e me incomodava muito a sensação de conversar com um estranho que normalmente era senta, fala, escolhe o que você escolha o assunto, diga sobre aquilo que está te incomodando, e aquilo me incomodava muito, a falta de, muitas vezes, de afinidade, e como é que eu vou falar para alguém sobre os meus anseios, sobre as minhas angústias, e isso me massacrava muito, me incomodava bastante. E só que a vida vai seguindo seus rumos, as oportunidades vão chegando, a vida vai passando, e nem sempre nós temos em mão os rumos dessa vida que nós estamos levando. Até que num determinado momento, a oportunidade, um primeiro contato que eu tive com os traços de caráter, me aguçaram a curiosidade de conhecer um pouco mais. Foi aí que eu tive contato com a Dani, conheci um pouco, tive uma sessão de reflexologia com ela, e foi uma situação muito diferente. Alguém que numa massagem conseguia saber muito mais, conseguia dar nomes, muitas vezes, para aqueles sentimentos que eu não conseguia expressar, mesmo tentando refletir, tentando racionalizar sobre a minha vida, e alguém que numa simples conversa conseguiu me dizer coisas que estavam guardadas em mim, mas que muitas vezes não estavam nomeadas, não estavam definidas. Isso aguçou cada vez mais a minha curiosidade para conhecer mais, conversar mais, e assim eu iniciei o meu processo de terapia. E esse processo de terapia, por vezes, ele foi bastante doloroso, doloroso no sentido de muitas coisas vieram à tona, coisas que às vezes eu não tinha, que estavam na linha do meu subconsciente, e mexer com todo esse processo foi muitas vezes muito doloroso, difícil, mas foi muito bom porque hoje eu me sinto, eu percebo diferenças na minha vida, eu consigo perceber mudanças, saber lidar, eu aprendi a lidar com todos esses sentimentos que não eram nomeados, que não estavam organizados. Então esse processo de terapia, ele me trouxe uma organização emocional, consegui me entender. Então, se o caminho era buscar as rédeas do meu destino, hoje eu posso dizer que eu tenho um controle muito maior sobre isso. Por quê? Eu consigo olhar para mim, eu consigo avaliar as minhas ações, analisar e compreender aquilo que muitas vezes eu preciso. É claro que sempre, como um ser humano, existem as falhas, existem as dificuldades, mas hoje eu consigo olhar e ter uma perspectiva dos erros, o caminho para onde eu estou seguindo, então conseguir avaliar, analisar se vale a pena, se não vale, conseguir. Eu sempre fui uma pessoa que tomei muito aquilo que é do outro para mim. Então, o outro tem um problema, eu preciso socorrer, eu preciso ajudar, e chega uma hora que isso sobrecarrega, e às vezes você não consegue dar conta nem do problema do outro e nem do seu. Então, nesse processo das conversas, do todo o processo terapêutico, as conversas, os filmes, todo o processo, a metodologia que foi utilizada ali, eu posso dizer que ela me ajudou muito, no sentido de conseguir compreender
aquilo que é meu, aquilo que é do outro, estabelecer limites, estabelecer um ponto onde a minha sanidade, a minha tranquilidade, ela possa ser preservada, porque afinal de contas, se eu não estiver bem, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então, se alguém me perguntasse hoje, você recomenda a terapia? Eu recomendo muito. Para mim fez muita diferença. No meu dia a dia, eu me sinto mais calma, eu me sinto mais tranquila, eu me sinto em condições de conseguir analisar, conseguir me avaliar e avaliar as pessoas para que aí sim eu possa auxiliá-las, possa direcionar, dar um caminho ou até mesmo para perceber e falar: isso não é meu, aqui eu não consigo agir. Então nós precisamos buscar a ajuda de outra pessoa. Então, o resultado desse processo terapêutico, apesar de ser muito mais curto do que uma terapia convencional, eu acho que ele é muito eficaz. Por quê? Conhecer os traços, conhecer quem você é, eu acho que ele consegue te dar uma noção de quem você é, traz um conhecimento, uma clareza sobre as suas ações, a maneira como você reage a determinadas situações, traz uma reflexão a respeito de como você se sente em relação a determinadas situações e como você pode reagir a isso. Então eu recomendo, acho que é muito producente para quem busca o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento enquanto pessoa, maturidade, que eram questões que eu buscava, que muitas vezes estavam embaralhadas dentro da cabeça, dentro de tantas emoções que eu não conseguia nomear e que hoje eu tenho clareza. Então, recomendo muito. O processo foi um processo bastante producente, me ajudou muito a me desenvolver enquanto um ser humano melhor, alguém que quer ser ativo na sociedade, que quer trabalhar. Então, só tenho a agradecer a Dani por todo esse trabalho, por toda a paciência. Muitas vezes, e digo que eu relutei muito, briguei muitas vezes, dizendo que não concordava, que não via daquela maneira, e muitas vezes ali nas falas da Dani, nos posicionamentos muito bem colocados, eu consegui ter clareza de onde estava a falha, de quais, e mais do que isso, mais do que localizar a falha, foi aprender a como lidar com essas situações adversas. Então, eu acho que isso foi o que mais me marcou e o que mais me ajudou mesmo, que era encontrar o problema, mas mais do que encontrar o problema, encontrar uma solução, encontrar uma saída e com o auxílio de alguém que tem uma larga experiência, que tem um grande conhecimento. Então, só tenho a agradecer, me ajudou muito e eu espero que esse processo possa me ajudar a ajudar outras pessoas e que outras pessoas tenham também a oportunidade de ter acesso tanto a esse conhecimento quanto a esse bem-estar, porque no final das contas, o que todo mundo quer? Tomar as rédeas do seu destino, ter tranquilidade e ter um bem-estar. E hoje eu posso dizer que hoje funcionou, tá tudo bem. Muito obrigada.